Glória a Deus. Poder sentar, irmãos. Essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, né, é muito grande e os estragos já são muito grandes lá, né? E eu sempre tive um carinho pelo Rio Grande do Sul, né? Eu congreguei numa igreja batista e um grande celeiro lá da igreja, né, de pessoas se convertendo e sendo ministradas, sempre tinha muitas igrejas no Rio Grande do Sul, né? E muitas pessoas de lá vinham também aqui para São Paulo, para a escola de teologia aqui em São Paulo, né? Então a gente acabava tendo contato com bastante pessoas do Rio Grande do Sul. Minha irmã casou com um gaúcho, né? Também que conheceu na faculdade de teologia. E meus pais também foram lá, né? Moraram no Rio Grande do Sul. Então eu conheço ali um pouco da região e entendo ali o sofrimento que eles estão passando, né? Porque as tempestades que caíram ali na região de Gramado, no alto, né? Estão descendo ali o rio Taquari, a bacia do rio das Antas, e levou aí uns 2, 3 dias para chegar até a região de Porto Alegre, né? Então ali tá uma situação onde a água tá chegando, né? Tem muita coisa, muitas destruições em pontes, né? Então a gente sabe que quando tem destruições em pontes e ali em regiões, a recuperação é mais demorada, né? Porque tudo demora, são muitos lugares que precisam ser consertados até para poder chegar o socorro, né? Você manda socorro, alimento, tudo, mas se não tiver o acesso ali direto, né, via caminhão, né, nas estradas, dificulta bastante a distribuição, né, de água, né, que hoje eles precisam bastante de água e uma série de coisas ali, né? Então, é um trabalho que precisa estar de apoio, né? De comunhão, de repartir o pão, né? E é importante quando nós analisamos a palavra de Deus, entender, né, a unidade, aquilo que Deus derrama, né? Salmo 133, nós vemos um salmo falando sobre a união fraternal. Estão me ouvindo bem, irmãos? A excelência da união fraternal. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Então, quando nós vemos Deus falando aqui sobre a unidade, e ele compara com a unção. E quando fala aqui descer sobre a barba de Arão, Arão era o sumo sacerdote. Então, quando foi preparado, né, o óleo da unção, Deus ordenou ali para Moisés, na lei, e como deveria ser preparado o óleo da unção, e depois como deveria ser o tabernáculo, todas as coisas do tabernáculo foram ungidos com o óleo da unção, né? Hoje nós vamos estar falando sobre a unção, né, sobre o óleo, e esse aspecto aqui da unidade, né? Então, quando nós vemos, esse mês é o mês da oliveira, né? Oliveira, da oliveira se produz o azeite, né? E o azeite é a base para a unção. E a oliveira, a azeitona, para transformar ali
em azeite, precisa espremer, espremer, espremer muito para depois sair o óleo, né? Para poder sair e você extrair o azeite para depois você poder preparar. Então nós percebemos que o azeite ele só vai aparecer, né, depois de grande pressão, né? E quando nós falamos assim da conversão, né, para o cristão, né, o azeite do Senhor ele só vem depois de muita pressão em nossas vidas. E essa pressão ela vem de que maneira nas nossas vidas? Primeiro, através do reconhecimento do pecado. Quando nós vemos a situação de angústia, a situação de sofrimento e percebemos que nós estamos cometendo pecado, aí então você começa a sofrer uma pressão interna, né? Mas para isso produzir colaborar para produzir o azeite, precisa ter o arrependimento, que é uma outra pressão interna, né? Você entender, né, que está cometendo alguma coisa errada e se arrepender e buscar ao Senhor. Isso é uma pressão muito grande que tem internamente na nossa alma, né, para permitir a transformação, né? E assim nós vamos ter uma transformação e depois vai ter o azeite. E aqui o Salmo ele fala como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E aqui ele faz a comparação com o óleo que desce sobre a cabeça. Então a unção do Senhor que é derramado sobre o sacerdote, aquele com uma quantidade grande de óleo, né, e aquilo vai escorrendo sobre a sua barba, sobre o seu corpo, né, externamente, né? Mas ele tem uma representação de que a unção do Senhor também vem sobre a sua vida. Então a gente tem dois aspectos sobre a unção. A unção, ele é o óleo, e ali também para as lâmpadas, né, que a gente tem aqui a menorá, aqui embaixo. E isso, a menorá, ela ficava na sala do santo, né, do santo dos santos, no santo, lugar santo. Tem o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E no lugar santo estava ali a menorá e ela ficava ali com o azeite, né, com o óleo. Mas, né, o fogo ele vinha do altar. E o altar ele era aceso pela palavra do Senhor. Então era tudo preparado, mas o fogo, da onde vinha, o fogo vem de Deus, né? Então aquele fogo eles pegavam e acendiam as lamparinas e levavam para acender no altar, né? Na menorá. Então o fogo é de Deus. Então a unção, né, é uma coisa que nós recebemos e nós cuidamos da unção que nós recebemos. Para quê? Para que o fogo do Senhor venha e queime a nossa vida, transformando a nossa vida e resplandecendo a nossa vida. Amém? Né? Jesus disse para os discípulos: vós sois a luz do mundo. Né? Não se coloca uma lâmpada num lugar onde não possa iluminar a casa, mas coloca-se no lugar que possa iluminar a casa. Então a lâmpada ela tem o azeite. A luz, né, a luz do Senhor, né, é que reflete em nós e queima o óleo que o Senhor nos derramou sobre as nossas vidas. Amém? Então, aí nós vemos essas duas coisas, a importância de você perceber que Deus tem uma coisa especial para cada um de nós, que é a sua unção, e que nós precisamos cuidar da unção que nós estamos recebendo para que isso haja uma transformação.
Amém? Né? Isso ocorre várias pressões na nossa vida. E aqui ele fala comparando como o orvalho de Hermon. O que é o Hermon? Hermon é um monte, né, uma região montanhosa, onde é a nascente do Rio Jordão. Então, o Monte Hermon, ele é um monte bem alto, é um monte de 3.000 metros de altura, na região montanhosa. E lá tem a nascente de vários rios, e alguns desses rios, ele forma o Rio Jordão, que ele desce, forma o Mar da Galileia, e depois ele desce ali o Jordão para até o Mar Morto. Então, lá no Monte Hermon, ele neva lá, é bastante alto, como é que a água vem de lá? Né? Ela vem através da neve. Então, neva lá no Monte Hermon, e isso vai garantir o quê? Água para toda a região, né? Por causa da neve. Então, quando aqui ele faz a comparação do orvalho de Hermon. O que é o orvalho de Hermon? Lá no Monte Hermon, lá está, como neva, ali fica congelado, né? O pico do monte. E o vento bate lá de cima, descendo para Israel. E o que ele traz? Ele traz um orvalho. Então, quando o monte está lá cheio de neve, traz um refresco para toda a região. Né? Então, por isso que a palavra diz, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Então, o Monte de Sião é bem mais embaixo. A gente está falando de mais de 600 quilômetros. Né? Então, o impacto da bênção que desce sobre o Monte Hermon, aquele orvalho chega ao outro monte, né, com uma coisa suave. Lá é uma neve, um gelo, mas aqui vem um refrigério. Né? Então, fala sobre o quê? O alcance da bênção do Senhor. Né? Então, lá vem a provisão, quando vem a chuva, né? E vem a neve. Estou falando assim, né? Lembrando quando eu fui para Israel. Quando a gente foi para Israel, a gente visitou lá o monte, a parte ali do Monte Hermon, o começo da cadeia de montanha. Né? E lá em cima tem as colinas de Golã, que antecedem o Monte Hermon. Né? E então a gente chegou até as colinas de Golã e um posto avançado ali, onde a gente vê o caminho de Damasco, né? Que é um grande vale até Damasco ali na Síria. Então a gente estava lá no norte, estava calor, tudo. Só que alguns dias depois, né, uns 5 dias depois, a gente desceu desceu assim no mapa, né? Mas é uma subida, né? Sair do norte e veio para Jerusalém, a gente sobe, né? Então, porque é uma região montanhosa, Jerusalém, né? Então, aí a gente veio, e quando a gente chegou em Jerusalém, aí já estava 8 graus, e começou a chover. Né? E a gente, quando chegou ali no hotel à noite, estava uma festa. Por quê? Porque tinha nevado no Monte Hermon. Né? Então, toda a cidade estava em festa, porque estava vindo a notícia da neve, né, que representa o quê? Representa para ele que eles vão ter mais 1 ou 2 anos de água, né, e de plantações melhores. Né? Por quê? Porque você tem um orvalho que vai descer, né, que vai regar toda a terra, né? Então, garantindo a agricultura. Então, é uma situação que você olha e traz um repouso, mostrando que está tudo bem. Assim, aqui em São Paulo, quando a gente passou o período de seca na Cantareira, desde aquela época eu fico acompanhando as chuvas, lá, o nível da Cantareira. Né? Então, eu continuo lá acessando o site e vejo quanto que está o nível da Cantareira. Lá está com 72%. Então, você fala, 72% chegou a ter, né, zero, né, ficou negativo, né? Ficou no volume morto. Então, agora 72% você fala assim, olha,
temos mais aí 2 anos de água, né? Se não chover muito, tal, você ainda tem mais 2 anos de água, né? Então dá a noção de que você vai ter água, né? Você vai ter energia elétrica mais barato, você vai ter alimento mais barato. Então você tem uma série de coisas que abençoa assim diretamente para nós. Quando assim como a gente vê uma tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, você entende o quê? Que são muitos anos de prejuízo. Não é uma situação como a que a gente vê em São Paulo, alagou aqui o Tietê, mas aqui ficou alagado 3 horas, acabou, a água foi embora e 3 horas está tudo limpo ali, né? Daqui a pouco passam os caminhões de água lá limpando ali a rua como se fosse o lixo da feira, joga a água ali, tirar aquela lama, tal, e pronto. Né? 3 horas depois que parou o alagamento, já está quase tudo livre já, né? Não tem mais problema nenhum. É diferente de um lugar onde uma região grande, uma cidade praticamente inteira está cheia de lama. É muito diferente. É uma situação bem diferente. Então, a gente entende que eles vão passar um período de necessidade, né, de dificuldade. Não é uma dificuldade momentânea. É uma dificuldade que vai durar muito tempo. Então, significa parar para poder tirar. Então, quando a gente começa a ver algumas coisas assim, a gente percebe o quê? Bênçãos duradouras ou situações de crise que são duradouras. São as duas coisas que nós precisamos observar para a gente ter um comportamento adequado. Amém, irmãos? Salmo 23, ele fala sobre a unção. Salmo 23, verso 5 diz: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Né? Então, a primeira observação que a gente tem que ver aqui o cálice transborda da unção, mas nossa vida, ela transborda nas ações, nas atitudes. E aí, a primeira coisa tem que observar, nós estamos transbordando de quê? De ira, né? De revolta, de vingança, né? Estamos transbordando de amor. A unção de Deus na nossa vida está transbordando. O que está transbordando na nossa vida? Está transbordando preocupação, ansiedade, dificuldade, angústia, sofrimento. O que está transbordando na nossa vida? Então, algumas pessoas olham assim para mim e falam assim, não, pastor não tem problema nenhum. Pastor não passa nervoso nenhum. Nunca fica nervoso com nada. Para estourar, um dia um amigo meu falou assim, para ele ter um ataque cardíaco, ele vai precisar de 6 meses, né? Até ele ter um ataque cardíaco, mas não é assim. A realidade é o quê? Que se deixarmos nos tomar pela situação, né, você pode explodir em ira facilmente. Né? Hoje eu estou pregando aqui, mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Ontem eu passei muito nervoso. Muito nervoso. Né? Então, eu já estava trabalhando tarde na sexta-feira, trabalhei o dia todo no sábado, ia trabalhar na madrugada, né, ia ter que levantar às 3 horas da manhã para poder continuar, porque tinha um horário lá que precisava fazer. E aí, perto ali de onde eu moro, começou uma festa umas 11 horas da noite. Uma festa, né, no quarteirão próximo de casa. E aí resolveram, que acho que era bem conveniente às 11 horas da noite, ligar microfone,
ligar a guitarra, contrabaixo e tudo, e o somzão alto entrou no apartamento, né, 15º andar. E aí, então, eu cansado, calor, não consegui dormir. Fiquei bastante contente. Né? Não consegui dormir. Aí eu já estava de pijama na cama, aí eu peguei o carro, pus uma roupa, peguei o carro para saber onde é que era aquele lugar. Para descobrir, né? Porque eu achava que era num bar que tinha na esquina lá e que tem, às vezes tinha música ao vivo. Tá? Eu falei assim, mas não é possível que esteja. E realmente não era a culpa do bar. Não era a culpa do bar. Era numa casa, né? Mas querendo dizer o quê? Né? Não vou contar, né? Não vou contar o que eu fiz lá. Né? Não fiz nada, voltei para casa dormir. Então, a importância, né, de você entender o que está passando, as dificuldades, para você poder compreender o impacto das coisas que você está fazendo e o impacto daquilo que você faz na vida dos outros. Né? Às vezes a gente começa a ver assim algumas análises, né? Por exemplo, essa tragédia no Rio Grande do Sul é efeito da mudança climática. Aí a mudança climática é o quê? É a ação de destruição do homem sobre a natureza. Né? Essa é a análise que eles têm feito e que tem causado uma elevação de temperatura, né? Pelas medições que eles fazem, a temperatura está subindo. Eles estavam falando que não poderia chegar a 2 graus, e eles tinham estimado que era 100 anos. Né? Se isso ainda ia levar 100 anos para levar até 2 graus. Só que já chegamos a 1,5 graus. Significa o quê? É irreversível. Pela ação do homem, já é irreversível. Né? Eles estão começando a falar várias coisas, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas a situação já é irreversível. Né? Mas não querem causar pânico. Por quê? Porque não tem o que fazer. Por exemplo, uma tempestade dessa, como é que você segura essa quantidade de água? Vou fazer o quê? Vou cavar um buraquinho? Quanto tempo levou para São Paulo cavar um pouquinho mais o rio Tietê? Quanto tempo levou? Não, precisa fazer aqui, aprofundar o rio para acabar o transbordamento. Quantas vezes teve que fazer isso? Porque é uma coisa contínua, né? Levou mais de 8 anos para eles cavarem um pouquinho, né? 1 metro e pouco. 1 metro e pouco. Vamos tirar e despoluir o rio. Não consegue. Não consegue fazer. Vamos mudar agora todo o combustível. Não consegue fazer. Bonita a iniciativa tal, né? Mas não consegue. Por quê? Porque as ações destrutivas, elas são gigantescas. Aí depois, na hora que você vai fazer, é a mesma coisa que você pegar assim, vamos lá, a água está enchendo, vamos pegar um copinho. Né? Quando a casa está enchendo, você vai assim, vou pegar aqui um copinho para poder tirar. Né? Não tem jeito. Se o barco furou, não é com um copinho d'água que você vai tirar. Quer dizer, o tamanho da ação para reverter é muito maior e ninguém está disposto a fazer isso. Né? Nenhum país está disposto, por exemplo, a parar de usar carro. Quer parar, reverter totalmente? Para de usar diesel, para de usar gasolina. Pronto. Agora está proibido de vender diesel e gasolina. Vai acontecer isso? Vai. Não, agora só caminhão que pode andar, porque é a primeira necessidade. Vai acontecer isso? Não vai acontecer. Então,
não, bom, quero só dizer que as coisas, né, que a gente toma de iniciativa para corrigir um problema, muitas vezes elas são irrelevantes, né? A unção do Senhor, ela não é irrelevante, ela muda de uma maneira duradoura e com impacto grande, né? O que todo mundo precisa, o que a humanidade precisa, é se converter ao Senhor, né? A unção do Senhor é que vai fazer a transformação, né? Por quê? Porque as pessoas precisam mudar por dentro, mudar a sua, né, tirar a violência do coração, tirar a angústia do coração, tirar as coisas que estão destruindo o homem e aquilo que ele faz passa a ser destrutivo. Se tem alguma coisa dentro do homem, da violência, a ganância, a cobiça, tem a maldade dentro do homem, todas as suas ações também vão refletir isso. Estão entendendo, irmãos? Né? Então, a consequência, né, das atitudes dos homens está fazendo o quê? Está destruindo a terra, né? Então, tinha que fazer uma mudança enorme, né? Que o ser humano não estava conseguindo fazer. Por quê? Porque a ação do homem é mais destrutiva. Antes de ter o petróleo, sabe o que faziam? Caçavam as baleias para tirar o óleo, só matavam as baleias para tirar o óleo da baleia, né? Porque o óleo da baleia ele é usado para aquecimento. Então, só depois que descobriram como usar o petróleo é que pararam de caçar as baleias, né? Então, agora precisa o quê? Avançar na qualidade, bom, enfim. Isso para quê? Para que a gente entenda que há muito conhecimento e a necessidade de você usar os conhecimentos da maneira adequada. Então, da palavra de Deus, há o conhecimento da palavra de Deus, mas a profundidade que se conhece a palavra de Deus é muito superficial, insuficiente de provocar transformações, né? Então, a palavra de Deus ela precisa ser conhecida a mais profundo para que haja uma conversão, para que haja um transbordar. Então, quando vem aqui, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, aleluia, aplauda o Senhor, glória a Deus pela essa palavra, aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor é o bom pastor, aleluia. Então, aquilo que Deus tem para nós é o nosso cálice transbordante, bondade e misericórdia. Certamente me seguirão. Olha só a situação, não é nós correndo atrás da bênção, mas a bênção do Senhor nos seguindo, né? E quando nós estamos correndo atrás da bênção, significa que nós estamos longe da unção que o Senhor tem para nós. É bom corrermos atrás da bondade e da misericórdia do Senhor? Claro que é. Mas a questão nós precisamos verificar que nós estamos longe de onde nós deveríamos estar, né? O cálice transborda do quê? Da unção do Senhor. Agora, se não está transbordando da unção do Senhor, se a ira, a vingança, outras coisas estão transbordando, significa o quê? Que nós temos um passo, a gente tem que dar um passo atrás e verificar o que aconteceu. Quando a gente olha no verso anterior, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e teu cajado me consolam. Então, a gente voltou aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Isso está acontecendo, né?
toda a dificuldade que eu tenho passado, eu tenho temido? Toda a situação difícil, em momentos de dificuldade, eu tenho ficado tranquilo? Não está. Né? Porque para que a unção do Senhor encha a nossa vida, nós precisamos estar com uma confiança em Deus. E porque já sentimos que Deus está conosco. Se isso não está acontecendo, então tem que fazer o quê? Volta mais um passo. Né? Então vamos lá. Para poder andar pelo vale da sombra da morte, a gente tem que ver o quê? Verso 3, refrigera a alma, guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Opa, a minha alma está renovada, está com refrigério? Não está. Então vamos voltar mais um passo. E aí, leva-me junto às águas de descanso. Eu tenho me sentido com águas de descanso. Minha alma está refrigerada. Eu sinto renovo, descanso na minha vida. Sim ou não? Não. Se não está, o que a gente tem que fazer? Mais um pouquinho. Né? Então, isso significa o quê? Cada passo para trás significa o quê? Arrependimento. Significa que nós não estamos na posição que nós deveríamos estar. Né? E aí, então, nós voltamos para onde? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, a primeira coisa que nós precisamos examinar, o Senhor, Ele tem sido nosso pastor? Quem é o Senhor na sua vida? Né? Nosso irmão diácono Jefferson, ele leu o texto hoje, os discípulos começaram a abandonar a Jesus pela palavra que ele falou, e aí Jesus perguntou aos seus discípulos mais próximos, quereis ir embora também? Aí eles falaram assim, não, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia, né? Então ele percebeu o quê? Que o caminho é estreito, mas é o melhor caminho. O caminho é estreito, mas é o melhor caminho. Né? Então, por quê? Porque nós precisamos entender que a unção do Senhor, ela vem, mas nós temos responsabilidade em manter a unção que nós recebemos de Deus. Né? Então, você vê a unção, esse símbolo de unges a minha cabeça com óleo, significa que Deus, Ele derrama sobre você, e a responsabilidade de reter aquilo que Deus deu, ela passa a ser de quem? De quem que pode? Nossa, de cada um. Então, se Deus ungiu, né? E às vezes a gente tem um entendimento errado. Fala, não, Deus ungiu, a responsabilidade é de Deus. Né? Mas aquilo que fazemos com a unção, né? Por isso que nós vemos os exemplos, né, da lâmpada. Então, colocar o azeite na lâmpada é responsabilidade de quem? Né? O fogo vem de Deus, mas ele vai queimar o quê? O azeite. Né? Será que Jesus falou isso também? Mateus capítulo 25. Parábola das 10 virgens.
Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram tomados de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo saiu ao encontro. Então levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Então, o que acontece com o ser humano? Ele adormece com facilidade. Né? Olha, não olha para o seu irmão, mas chacoalha ele aí, assim, ó. Não olha para ele, mas fala assim: acorda, irmão. Acorda, irmão. Por quê? Porque os homens, né, não só os homens, né, os homens, a mulher, a humanidade dorme com facilidade. Né? Às vezes pode estar um barulho enorme e tem gente que dorme com uma facilidade. Né? Tem, às vezes é só um ronquinho que não deixa uma pessoa dormir. Né? Às vezes é só um ronquinho que não deixa alguém dormir. Né? Mas nós dormimos, né? Significa o quê? Que nós negligenciamos facilmente. Né? Isso é um defeito, né, do ser humano. Ele gosta muito de notícia. Né? Por que eu falei aí dessa questão da situação do Rio Grande do Sul e eu citei? Porque é uma situação, um problema que vai durar muito tempo. E às vezes a gente só ora enquanto a água está passando. Né? Fala, a água está cheia, tal. Aí depois acabou, então ó, não tem mais problema. Né? Assim como, né, falar da guerra. A guerra lá na Ucrânia já acabou. Acabou? Está mais tranquilo lá? Não. Só não se fala mais no assunto. Esquece, né? Mas tem muita gente morrendo. Milhares de pessoas morrendo. Né? A situação não foi revertida, muitos problemas acontecendo. Né? Então, nós, por causa da notícia, nós gostamos muito da notícia, de saber as novidades. Quais são as novidades? Né? E às vezes a gente só acorda quando ouve o grito, ou seja, alguma coisa urgente. Alguém gritou. Aqui não disse por que esse grito. Mas aqui, né, a importância nessa parábola é entender o quê? A responsabilidade individual para cuidar do azeite. E aqui não diz que não tinham a lâmpada e não tinha azeite na lâmpada. Mas diz o quê? Que não, as prudentes tinham reserva em vasilhas e outros não tinham vasilhas de reserva. Então significa o quê? Aquilo que Deus te deu, quanto tempo dura na tua vida? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Essa aqui, ó, durou uma noite só.
a- o azeite na lâmpada durou uma noite só. Por quê? Porque é uma quantidade pequena que é colocada para você iluminar. E aí, então, você tem que quê? Tem que repor. Né? Tem que repor todo dia. Está entendendo, irmão? Né? Quanto tempo dura a sua alegria? Né? A tristeza tem que durar pouco na nossa vida, né? Pode uma tristeza durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Né? Então, a tristeza tem que durar pouco tempo na nossa vida. Estava ouvindo o testemunho de uma irmã que estava com muita dor, tal, foi no hospital e depois ela não conseguiu ser atendida, né, mas voltou para casa tudo, mas dobrou o seu joelho e disse: Senhor, eu não estou aguentando mais, mas eu creio no teu poder, na tua misericórdia, na tua cura. Né? E ela orou, e ela dobrou o seu joelho. Ela foi no quarto dela, dobrou o seu joelho. O que aconteceu? Qual que foi a resposta de Deus? Encheu de óleo, irmão. Encheu de óleo. E aí, quando o óleo está queimando, está iluminando, o que acontece? Cadê a dor? Cadê a dificuldade? Aí ela levantou no dia seguinte, disse que fez tudo na casa, né? Tudo que precisava fazer, fez. Ou seja, Deus abençoou de tal maneira que, quando a luz do Senhor está resplandecendo em nossa vida, acabou os problemas, amor. A unção do Senhor resolve os problemas da nossa vida. Por isso que nós estamos aqui buscando a Deus. Né? Por isso que nós estamos aqui. Por quê? Em meio à dificuldade, você precisa ter o quê? Reservas. Né? Reservas. O que Jesus falou? Ajuntai tesouro nos céus. Essa unção, essas vasilhas, é tesouro nos céus, onde nada pode abalar. Não há ninguém que possa roubar. Amém, irmão? Né? Aqui, ó, as virgens, elas poderiam estar sendo iluminadas pelas outras lâmpadas, ficar juntinho das outras lâmpadas, mas ter a sua própria lâmpada brilhando só com mais azeite. Só com mais azeite. Né? E aqui, Jesus ainda continua a parábola dos 10 talentos, onde ele distribui os talentos, 10 para um, 5 para outro e 1, conforme a cada capacidade. E aqui, né, na parábola dos talentos, depois é cobrado sobre o que cada um recebeu. Então, aqui mostra que são duas parábolas que mostram a responsabilidade nossa em relação àquilo que temos recebido do Senhor. Né? É bonito falar da unção, né, e clamar, né, que nós queremos o quê? Que o Senhor faça chover, né, e desça da sua graça, desça do orvalho, né? Mas a questão é, o quanto você está retendo daquilo que está sendo derramado. Né? E se nós dormimos, alguém retém alguma coisa quando está dormindo? Né? A nossa capacidade de raciocínio e memória para você receber novas coisas acontece quando você está com sono, quando você está dormindo? Quando você está irritado, né? Quando você está nervoso, você já tentou aconselhar alguém nervoso? Você já tentou escrever uma carta quando você está nervoso?
Para você estar muito nervoso, mas você precisa escrever uma carta assim, estou com saudade, eu te amo. Alguém consegue fazer isso? Porque é bloqueio total, bloqueio total. Por quê? Porque você vai escrever uma coisa que você não está pensando. Você não consegue. Né? Os pais precisam falar para os filhos, filho, eu te amo, né? E orientar. Quantas orientações por dia um pai dá para um filho? Mais de 2, né? Né? Talvez não sejam novas, né? 2.500 novas por dia, né? Talvez sejam só umas 5 que se repetem várias vezes por dia, né? Hipoteticamente, né? Hipoteticamente. Mas os pais toda hora olham para os filhos assim, você está acordado? Você está ouvindo o que eu estou falando? Né? Porque quando a gente sabe que está dormindo, está com sono, a capacidade de assimilação é zero, né? Ou zero ou negativa, a pessoa não vai nem lembrar que você estava falando com ela. Né? Parece negativa, parece que a pessoa está perdendo. Tem gente que quando você está dormindo, a pessoa está dormindo de dia, você fala assim, você está perdendo, parece até que você está esquecendo aquilo que você já sabia. Né? Por quê? Porque nós dependemos de estar acordados. Né? Então, essa parábola das 10 virgens mostra também a necessidade de estarmos atentos. Por isso, Jesus fala, vigiai. Vigiar. Alguém vigia dormindo? Né? Se você tem um segurança e ele está assim, ele está dormindo lá, eu estou vigiando, mas estou dormindo aqui. Você vai falar o quê? Está vigiando o quê? Está vigiando nada. Nada, né? E aí, isso a gente fala assim, né, que quando está dormindo, né? Tem gente que parece que dorme de olhos abertos. Você já pensou nisso? Né? Tem gente que está acordada, mas parece que está dormindo. Né? Quando a gente olha para, né, os pais olham para os nossos filhos, às vezes você fala, onde será que ele está com a cabeça? Às vezes ele está ali com o material, o livro para fazer a lição, e os pais às vezes estão só observando, né? Aí, de repente, a criança está ali. Né? Você pensa assim, não, o que você está fazendo? Eu estou lendo. Está lendo aonde? Né? O livro está aqui, ó, né? Você está ali, ó. Né? Por quê? Porque a atenção foi para outro lugar. Né? Então, né, quando eu estudava, né, assim, alguma coisa e não conseguia lembrar, às vezes eu olhava para cima, que tem, né, fisicamente eu estava olhando acima, eu estava olhando na memória, tentando lembrar alguma coisa. Mas muitas pessoas estão olhando para cima, mas não estão tentando lembrar, né? Estão imaginando outras coisas, né? E aí vai conseguir lembrar de alguma coisa? Não vai. Por quê? Porque está acordada, mas parece que está dormindo. Por quê? Porque não consegue ouvir. Por isso, a palavra de Deus ela é tão recorrente em dizer, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Significa o quê? Que muitos estão dormindo. Está sendo falado, mas o ser humano tem uma capacidade enorme de parecer que está prestando atenção. Não é?
Bom, os professores, o Marcel como professor experiente, né, ele tem ali uma sala de 80 alunos, ele olha ali, ele já consegue contar quantos estão prestando atenção. Marcel, de 80, quantos prestam atenção? Uns bons dias, 20. Né? Então, ele está falando de, né, pelo menos aí um quarto. Um quarto das pessoas, né? Então, por quê? Porque a maior parte das pessoas não dá muita importância para aquilo que está ouvindo. Né? E a questão da unção é o quanto você guarda e o que você faz com ela. Né? Então, para que a gente entenda que, assim como a palavra de Deus é semeada, né? E a parábola do semeador, quando você olha em Mateus 13, você vai ver que a importância da terra, a semente é boa, a questão de reter, né? Então, se a gente tem dificuldade, o que a gente tem que fazer? Se esforçar mais, né? Então, numa escola, o que acontece quando você tem dificuldade? Você precisa estudar mais. Né? Tem coisas que a gente vai pegar ali e tem uma matéria que não entra fácil na cabeça. Para a maior parte das pessoas é matemática. Né? Quem teve aqui dificuldade em matemática? Né? Se eu ouvia as aulas, né? A professora falava, mas chegava uma hora que parecia... Né? Então está falando, ó, x mais y mais aquilo. Parece que na hora que deu x, parece que foi um foguete. Eu ouvi, às vezes, como o professor falava, x vezes 2, x. O que é isso? Determine o valor do x. Sei lá, ele foi embora, sei lá o que é isso. Quando na escola estava tudo bem lá, 2 mais 3 mais 15 vezes 5, estava ótimo. Na hora que colocou x, y ao quadrado, parecia que bagunça. Eu falei, que é isso? Quando eu ouvi assim, o quadrado da hipotenusa, pronto. Chega umas aulas de trigonometria, na hora que eu ouvia lá, quadrado da hipotenusa, batia assim, ó. Porque parece que, né, a palavra, aquilo que estava sendo falado, não coincidia com aquilo que tinha que fazer. Então, aquelas fórmulas da física, não, energia lá, MC, né, energia igual massa, faz isso o quê? Né, não vou nem falar errado, né? Mas a fórmula ali e tal, aí você fala, mas aí, na hora que começou a falar, parece que dá um apagão, que você não consegue conectar uma coisa com outra, tal, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, que parece que muitos ouvem a palavra de Deus e ela parece que não faz sentido. Ela parece que não faz sentido nas nossas vidas, mas ela faz sentido. Ela interfere nas nossas vidas, né? E eu lembro as primeiras vezes que eu li o livro de Efésios, né? O livro de Efésios é muito interessante, né? E aí cada vez que eu lia o livro de Efésios, né, eu sentia mais ou menos como eu estivesse ouvindo uma frase lá do o cateto, a hipotenusa, os quadrados, a soma dos quadrados, e você fala, mas isso aqui é muito importante, mas não entendi nada. Né? Quando eu vi essa frase aqui, Efésios 1, verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo,
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis para ele, em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Amém? Eu li esse texto e eu simplesmente travava, não entendia absolutamente nada. Então eu lia umas 10 vezes, aí eu voltava. Por quê? Porque cada palavra que ele fala aqui tem uma profundidade grande. E nós acostumamos com leitinho, com frases curtas. E isso aqui ele é um ensinamento, alimento sólido. Isso aqui é um alimento sólido. Né? Aquilo que a gente está falando sobre a unção, nós vemos aqui um pedacinho que diz assim, o verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Né? Segundo o beneplácito, né? A vontade, a bênção que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, né? Todas as coisas, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito. Significa o quê? Que ele nos abençoou com a unção dos santos. Né? Então, Jesus, Cristo é o ungido, o Messias, que ele veio, né, como o Salmo 133 diz, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Ele veio para trazer a bênção e que os irmãos vivam em união, derramando da sabedoria e prudência para que nós guardemos a palavra do Senhor. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então ele derramou com seu amor, sendo exemplo para que nós recebemos da sua unção e demonstremos o amor cumprindo a palavra do Senhor. Né? E aqui a dispensação da plenitude dos tempos significa o quê? Que Deus separou os tempos e há um tempo de graça, e nós estamos vivendo esse tempo de graça, onde a plenitude significa o quê? Que onde todas as coisas vão convergir, e tudo vai convergir para Cristo. Por quê? Porque o ser humano não vai conseguir salvar a terra. Né? Não estou dizendo que nós não devemos seguir todos os planos para melhorar a nossa vida. Sim, devemos fazer, mas a verdade é que não vamos conseguir. Né? Devemos fazer todas as iniciativas para melhorar a situação. Assim como alguém que é dono de casa, né, que cuida de casa, sabe que não falta lixo nem louça para lavar. Se multiplica, né? Toda vez que você vai aparecer, o que aconteceu com essa cozinha, essa pia aqui? De onde apareceu isso? Tá lá um monte de louça para lavar. E lixo. Né? Tira o lixo todo dia de casa. E cada dia tem mais lixo. Tem que tirar lá.
Parece que ele voltou lá. Voltou, de onde apareceu esse lixo? Está lá. Tem que ir lá tirar o lixo todo dia, tem que lavar a louça todo dia, né? Então, nós precisamos cuidar da nossa vida todo dia. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus todo dia, né? Ter uma vida abundante significa que nós precisamos transbordar do amor de Deus todo dia, né? Amém, irmãos? Né? Então, nós precisamos não tratar a palavra de Deus de uma maneira que fiz uma vez e não preciso fazer mais nada, agora eu posso cumprir a minha vontade. Não é assim que funciona, né? Nós temos a responsabilidade da unção. Quando nós vemos, quando Deus fala sobre povo santo, né? Veja lá em 1 Pedro, capítulo 2, é um texto que o Átila sabe de cor, 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita. Toda vez que o Átila chega em casa, ele lembra desse texto, assim, tem assim na ponta da língua. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Então, sacerdócio real significa o quê? Que todos nós fazemos parte da unção, que recebemos a unção de sacerdote. Ou seja, todos nós estamos recebendo da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aí, o sacerdote, ele tem o quê? A responsabilidade de agir, né? O sacerdote, ele recebe o quê? A ofensa e a oferta para ele apresentar ao Senhor, né? Ou seja, ele precisa agir como intercessor, né? Então, Jesus, ele é o sumo sacerdote. Então, nós vemos o quê? Que na unção, né, e tudo que nós recebemos, nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele é sobre todos, né? Amém? E todas as coisas convergem nele, né? Então, quando diz, nós somos nação santa, Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Ele é o Rei da nossa nação. Sacerdócio real, Jesus Cristo é o sumo sacerdote, né? Então, muitas vezes a pessoa se converte, começa a ver superficial, e ele entende, Jesus aqui é meu irmão. Ele é teu irmão, mas ele é o primogênito. E pela palavra nós vemos o quê? Que ele tem uma responsabilidade maior e nós devemos, né, entender e obedecer o primogênito. Não, todos somos irmãos? Todos somos irmãos. Mas Jesus é o primogênito. Todos somos sacerdotes. Sim, mas Jesus é o sumo sacerdote. Nós somos reis. Somos reis, mas Jesus é Rei dos Reis. Amém, irmãos? Estão entendendo? Né? Povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Essa parte, muita gente não entende. Fala assim, não, eu sou isso, eu sou isso. Agora, quando diz, eu sou propriedade exclusiva de Deus, aí você fala, mas espera aí. A unção do Senhor nos torna
propriedade exclusiva de Deus. E aí onde a unção ela é perdida, né? O entendimento da unção ela é perdida. Por quê? Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, quando Deus, ali na parábola das 10 virgens, derramou ali o óleo e encheu as lâmpadas, e depois ele foi verificar o quê? Quem tinha a sua unção. Amém? Ou seja, quem é propriedade de Deus é quem tem aquilo que Ele deu. Se Ele deu a palavra, nós temos que reter a palavra. Se Ele nos ama, você tem que reter o amor e demonstrar o amor. Amém? Está entendendo? Né? Então, a unção ela está totalmente vinculada a povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Então, a unção ela tem um objetivo, né? Ela tem uma ligação. Né? Por isso que o cálice ele só vai transbordar à medida que nós vemos e estamos na presença de Deus. Voltamos lá para o Salmo 23. O Senhor me faz repousar. Por quê? Porque se eu tenho a unção do Senhor, eu sou propriedade do Senhor. Então, é bom quando a gente vê o Salmo 100, né? Olha lá o Salmo 100 quando fala sobre a propriedade. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Então, servir ao Senhor, propriedade exclusiva do Senhor, entende que você vai estar a serviço de quem? Né? Das suas próprias vontades? Dos seus próprios projetos? Das suas ambições? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Entrai por suas portas. Então, se nós somos propriedade exclusiva de Deus, por que nós entramos pelas portas, irmãos? Porque nós somos propriedades de Deus. Por que nós seremos salvos? Porque somos propriedade exclusiva de Deus. Por isso que não vamos ser salvos. Ele vai destruir todas as coisas? Não, isso aqui é meu. Daqui, primeiro, né? Venham para mim os meus filhos e eu vou destruir a terra. Mas nós seremos o quê? Estaremos junto com ele. Por quê? Porque somos propriedades exclusivas de Deus. Então, quando falamos de unção, nós temos que lembrar isso. A unção é o selo de propriedade. Não é um direito para fazer aquilo que eu quero. Né? Saul, ele não teve esse entendimento. Quando nós vemos lá em 1 Samuel, nós vemos que ele foi ungido rei, ele nem queria. Né? É interessante quando a gente começa a ver a separação de Samuel, ele nem queria, nem sonhava em ser rei. Né? Ele disse, não, mas eu sou o menor, eu sou da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel, o menor povo, minha família é menor, tal. E Deus falou assim, não, eu estou te escolhendo você ser o menor para você ser rei. Né? Aí ele foi um
ungido rei. Mas aí Deus deu uma ordem para ele, e ele falou assim, não, essa ordem aí eu vou fazer melhor. Deus não sabe o que é melhor. Eu vou mostrar aqui, ó, Deus pediu uma coisa, mas eu vou fazer muito mais do que Deus queria. Eu vou fazer um sacrifício aqui muito maior. Né? Deus está falando para destruir e tal. Não, mas eu vou trazer aqui para a cidade, juntar o povo, fazer uma festa enorme aqui, e todo mundo vai se alegrar e dar glória a Deus. Né? Oh, mas não é isso que Deus mandou. Né? 1 Samuel 15, verso 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Né? Então, a unção que Deus derrama sobre nós, não é para fazermos aquilo que nós quisermos fazer. Ah, Deus me mandou ficar aqui, mas eu não gostei daqui, eu vou para outro lugar. Mas Deus é que mandou você ir para outro lugar? Se Deus mandou você ir para outro lugar, então você vai. Mas tenha certeza de quem mandou você fazer alguma coisa. Tenha certeza disso. Por quê? Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ah, mas eu não atende os meus requisitos. Não é assim que eu quero, não é assim que eu gosto, não é assim. Tá bom. Mas esse texto aqui que diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus mandou? Ah, Deus mandou porque disse que eu vou morrer se eu não mudar. Então, Deus mandou, então. Tenha certeza que está fazendo aquilo que Deus mandou. Amém, irmão? Está entendendo? Por quê? Porque nós entendemos que nós somos propriedade de Deus. Não adianta eu fazer assim, não, mas eu vou fazer um sacrifício maior. Se eu tiver numa reunião maior, o meu sacrifício vai ser muito melhor. Olha a festa que vai ser. Mas Deus mandou você fazer isso? O que importa para a gente? Sacrificar? Fazer uma grande festa? Ou obedecer a palavra de Deus? O que é mais importante para nós? Né? E aí o que aconteceu? Deus rejeitou. Deus tirou e destituiu a Saul. Saul continuou rei. Mas ele perdeu o quê? A herança. O filho dele não seria rei. Entendeu? E na hora que rejeitou, o que aconteceu? Ele descobriu o quê? Que Davi tinha sido ungido rei. Então ele percebeu o quê? Que depois dele, depois de Saul, o próximo rei seria quem? Davi. E não o filho dele. E aí o que ele fez? Aceitou a de Deus e ele aceitou a decisão de Deus. O que ele se propôs no seu coração? Matar a Davi. Olha só, né? A soberba e a ganância. Então, quando fala de desobedecer, Deus disse assim, olha, Deus te rejeitou. O que ele precisava fazer? Quando a gente tem uma situação de que Deus fala assim, olha, não é assim que eu quero que você faça. Qual que é a nossa posição? É o quê? Murmurar?
Vamos convencer a Deus fazendo birra, é isso? Ah, então se eu fizer mais birra, se eu proibir a Deus de fazer alguma coisa, eu falo, Deus, você está proibido de passar o reino para outro. É isso? Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Saul era rei, mas quem era rei acima de Saul? E isso nós precisamos entender. Não importa qual é o teu trabalho de liderança, mas tem uma pessoa que é mais que você. Não, eu faço tudo, eu sou pai do meu filho. Tá bom, deixa eu ver. Tem alguém que é pai maior do que eu? Tem. Tem. Né? Como é que Jesus ensinou a oração para os seus discípulos? Como é que diz a oração? Pai Nosso. Então significa que com a unção nós dizemos que somos dele. Amém? Né? Então não adianta eu dizer assim, não, eu não vou para a igreja. Né? Eu sou um desigrejado. Né? Eu não preciso de igreja. E eu vou fazer o quê? Ah, então eu vou ter que fazer uma oração diferente. Pai meu que estás no céu. Mas é essa oração que Jesus ensinou, Pai meu? Pai nosso. Por quê? Porque a unção do Senhor nos faz propriedade e nos vincula a todos os irmãos. Como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Né? Comunhão, união. Por quê? Porque nós somos propriedade de Deus. Né? O que mais incomoda um pai? É um filho brigar com o outro. Um filho fazer birra para o outro. Não tem coisa pior para um pai de você ver um filho provocando o outro. Ah, mas... Aí você sabe, você está ouvindo aquele barulho, você fala assim, pronto, daqui a pouco vai, né? Aquilo parece uma fervura, né? Parece quando você coloca a pipoca para fazer, você começa a ouvir o barulho do óleo fervendo, pronto, ferveu. Aí começa... Começa a pipocar, né? Fazer aquele barulho, pronto. Estourou. Por quê? Porque começa aquela contenda, aquela briga, né? E o mais difícil que é hoje é o quê? A gente ver os irmãos unidos. Né? A gente vê o quê? Os irmãos com birra, com competição, um querendo ser melhor que o outro, dando briga porque, não, o outro tem privilégio, o outro é mais amado. Será que aconteceu com os discípulos isso também? Né? Aí tem um discípulo que diz assim, não, eu sou o mais amado. Deus me ama mais. Aí outros discípulos falam assim, não, Senhor, eu só tenho um pedido para fazer, eu quero estar à sua direita e o outro à sua esquerda no reino. Para quê? Para que os outros irmãos vejam que eu estou à sua direita e à sua esquerda. Né? Destaque. Posição. Né? Ser valorizado, ser reconhecido pelos outros irmãos. Esse está à direita de Deus. Né? Esse está ali. Aconteceu isso com os discípulos. Aí Jesus disse o que para eles? Não será assim.
Aquele que quiser ser o maior, seja o quê? Aquele que serve. Né? Aquele que serve. Por quê? Porque nós somos propriedades exclusivas de Deus. Amém, irmãos? Estão entendendo? Né? Então, é muito bom ser ungido. É muito bom receber a unção. Mas para que nós queremos a unção? Né? Certamente nós precisamos da unção. Mas o que nós fazemos com a unção que temos recebido? Né? 1 Samuel 19, verso 18, Saul manda seus mensageiros para matarem a Davi. Então, Saul começou a perseguir a Davi para matar. E aí Davi fugiu. Assim, Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, a cidade de Ramá. E lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera, e se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. E foi dito a Saul, eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles profetizaram. A unção, né? Então Davi estava fugindo de Saul, e aí ele foi e se encontrou com o profeta Samuel. Né? Samuel é o profeta que tinha ungido a Davi. E ele foi lá, reconhecendo a unção, e dizia, olha, Saul está querendo me matar. Né? E aí eles foram e começaram a adorar a Deus. Por quê? Porque Deus é o refúgio, e quem é ungido de Deus é o quê? É propriedade exclusiva de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é meu refúgio, o baluarte. Por que você pode dizer isso? Porque você é propriedade de Deus. Por isso Paulo disse, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Amém? Por quê? Porque ele entendeu que ele é propriedade de Deus. Foi pago um alto preço para nós. Né? Por nós. Para quê? Para que nós fizéssemos a nossa própria vontade, do jeito que a gente quer. Né? Então Saul mandou, eu vou mandar mensageiros e os profetas lá, né, para tirar, para prender Saul, e aqui, para prender a Davi, eu vou matar a Davi. Ele conseguiu? Mandou lá os mensageiros, e eles profetizaram. No verso 21, avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e esses também profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Ou seja, todos eles estavam aumentando o número de pessoas que estavam ali recebendo da unção de Deus, do poder de Deus ali, quando o profeta Samuel estava ministrando diante do Senhor. Está entendendo, irmãos? E aí, ele mandou uns terceiros, então, verso 22, então foi também ele mesmo a Ramá. Ele disse, não, os mensageiros, os soldados não conseguiram tirar, eu vou lá tirar a Davi de lá. Aí ele foi lá e conseguiu tirar Davi? Não conseguiu. Ele foi a Ramá e chegando a um poço onde estava em seco, perguntou, onde estão Samuel e Davi? Responderam, eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele se despiu
a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem ela esteve deitado em terra todo o dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas? Então aqui virou um ditado, né? Quer dizer, Saul queria matar, mas ele foi lá e não conseguiu matar. E ele ficou ali profetizando e engrandecendo a Deus, né? Mas, aí a pergunta ficou, também está Saul entre os profetas? Ou seja, a presença do Espírito Santo na vida de Saul mudou a sua vida? Ou ele continuou tentando matar a Davi? A unção na nossa vida, né, precisa nos levar à conversão. Amém? Então aqui, e aqui ele teve uma atitude o quê? Inconveniente, porque ele devia o quê? Na hora que recebeu do Espírito, ele deveria ter dobrado o seu joelho e adorado a Deus. Mas ele continuou caminhando até chegar onde estava o profeta. Ou seja, ele estava resistindo a Deus. Ali era para, na hora que ele sentiu a presença de Deus, era o quê? Ele dobrar os joelhos diante de Deus. Mudar do seu caminho. Não é com alegria que eu digo que muitos estão recebendo da unção do Senhor, mas continuam caminhando conforme o seu próprio objetivo, conforme a sua própria vontade. Mas está profetizando, está cheio do Senhor. Mas o que ele está fazendo? Está continuando a fazer a sua própria vontade? Ou ele está reconhecendo que ele é propriedade exclusiva de Deus? Está entendendo, irmão? Isso é fundamental para entender a unção do Senhor na nossa vida, né? Nós vemos muitas pessoas cheias do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele não vai obrigar todo mundo se ajoelhar diante de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo já tinha avisado a ele que ele precisava obedecer e não sacrificar. Deus já tinha avisado a ele que ia tirar o reino, que não tinha confirmado o reino à sua descendência. Mas mesmo assim, ele foi e procurou, mandou uma vez, mandou duas vezes, mandou três vezes, e ele mesmo foi, quer dizer, ele ultrapassou todos os limites. E quando chegou e sentiu a unção do Senhor, ou seja, a vontade de Deus, porque Davi estava ali, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará. Eles não estavam ali armados junto aos profetas, eles não atacaram os mensageiros, estão entendendo? Eles continuaram adorando a Deus e servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, porque Deus não tinha dito para eles, vocês têm que fugir. Deus não falou para eles fugir. Então, eles continuaram na presença de Deus. Amém, irmãos? Né? As dificuldades que vêm sobre a nossa vida, ou perseguição que vamos sofrer, não significa que nós temos que fugir. Significa que nós temos que estar na presença do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Não é? Direi do Senhor, Ele é meu Deus, é meu refúgio, meu baluarte. E Saul continuou caminhando,
E foi até diante de Samuel. Aí ele não aguentou, tirou a sua roupa e pá, caiu no chão. Aí ficou lá um dia e uma noite lá deitado no chão. Ficou deitado, mas mudou alguma coisa na vida dele? As atitudes? Não. E é por isso que nós temos que ver, né, na parábola das 10 virgens. 5 não guardaram aquilo que precisava guardar. Reter a unção, reter a palavra, se submeter a Deus. Está entendendo, irmãos? Né? Deus nos ama e Ele derrama da sua graça, do seu Espírito. Né? Quando nós vemos, né, no profeta Joel, chegarão os dias que Ele derramará do seu Espírito sobre a toda a carne. Velhos, jovens, servos, sobre toda a carne receberá do Espírito Santo. A questão é, quantos vão dobrar o seu joelho diante de Deus e dizer, eu sou propriedade sua? Nós estamos vivendo numa geração que entra em igreja, sai igreja, né? Muitas pessoas indo até em programas de televisão, cantarem as músicas cristãs, e as pessoas sentem a presença de Deus, começam a chorar. Alguém já viu isso? Já viu isso? Aí começam a chorar, tal, ai, demais, 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 eu estou tremendo aqui, eu estou arrepiado, eu estou sentindo aqui, olha o que você está falando. Mas depois que passou, o que mudou na vida da pessoa? Continuam caminhando, caminhando e fazendo aquilo que seus próprios objetivos? Né? É o que aconteceu com Saul. Ele continuou saindo, fazendo. Por isso, eu perguntar, está Saul também entre os profetas? Ou seja, ele, né, também profetizou ali, mas ele é um servo de Deus? Ele é um profeta de Deus? Ele é propriedade exclusiva de Deus? Ele faz e obedece à vontade de Deus? Né? Primeira João, vou encerrar. Vou encerrar porque o tempo está passando, o relógio não parou. É por isso que eu vou encerrar. 1 João capítulo 2. O 1 João inteirinho, né, o livro inteiro, ele fala sobre essas coisas, né? Então, vou pontuar alguns versículos. 1 João 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Então, a unção do Senhor na nossa vida, ela precisa provocar uma mudança, que é andarmos na luz como Ele na luz está. A experiência que nós tivemos com Deus, ela precisa nos mover para andarmos na luz. Amém, irmãos? Né? Capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai,
não procede do Pai. Não procede do Pai. Não procede do Pai, mas do mundo. Se nós somos propriedade exclusiva de Deus, Deus não vai estar dando para nós o desejo da carne, para você satisfazer, fazer tudo o que você desejar para a tua carne. Está entendendo, irmão? Por quê? Porque não procede do Pai. O desejo dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai. E nós vemos pessoas pregando serem cheias do Espírito Santo e que precisam conquistar a soberba da vida. Mas a soberba da vida não procede do Pai. E aí, então, está caminhando para um lugar, continua caminhando, quando deveria o quê? Ter dobrado os joelhos e parado. Uma coisa é trabalhar, viver, para ganhar o seu pão. Outra coisa é trabalhar para a soberba da vida. Estão entendendo? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, o seu desejo. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aquele que faz o quê? A vontade de Deus. A unção não é para fazermos aquilo que nós queremos fazer. Muita gente vem procurar o pastor. Pastor, ora para mim aqui, pela minha família, pela minha esposa. Eu quero que minha esposa volte para mim. Eu não vou para a igreja, mas eu quero que, eu não quero me converter, mas eu quero que minha esposa, faz uma oração forte aí, pastor. Eu não quero cumprir a vontade de Deus, eu quero fazer aquilo que eu tenho vontade. Mas você vai parar de bater nela? Você vai parar de ameaçar sua esposa? Você vai parar de humilhar? Você vai tratá-la, amar como Cristo ama a sua igreja? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tem necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira, não é falsa, permanecei nele, como ele também vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança de que dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconheceis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Verso 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram
para que se ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e tem todos conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, mas antes porque sabeis, porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Então aqui é o apóstolo João, amoroso, que amava ali os irmãos, ele estava dizendo o quê? Que ele estava sendo abandonado por muitos. Estavam com eles, mas foram embora. E aí ele diz, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Aqui nós precisamos entender o quê? Mesmo provando dos milagres, mesmo provando da unção, mesmo muitos abandonaram a Jesus. Por quê? Porque Jesus não estava fazendo a vontade deles. E nós precisamos perceber, né, que muitos abandonam a Deus e os caminhos da palavra, porque a palavra não está dizendo o que ele concorda, que ele quer fazer. Ah, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa. É? E a pessoa ainda quer dizer que ela é ungida. Mas é ungida, mas continua caminhando, mas não dobra o seu joelho. Isso a gente precisa perceber a diferença. A pessoa está caminhando para onde? A gente tem conhecimento de muitos profetas, pessoas que realizavam curas. Aí depois, quase eu falei o nome da igreja, hein? Isso de muito tempo atrás, né? Mas aí é um grande profeta, um grande homem de Deus, mas saiu fazendo a sua própria vontade. Não fazendo a vontade que é de Deus, não cumprindo a palavra de Deus. Né? Continuam andando, caminhando para fazer a sua própria vontade, fazer os seus próprios projetos. Mas nós precisamos verificar se nós estamos nos dobrando nossos joelhos para o nosso Deus. Para você reter a unção. E você entender que aquilo que Deus te deu, Ele não tira. A questão é quanto tempo dura a água que Ele derrama sobre as nossas vidas. Quanto tempo dura a unção. Nós estamos guardando nas vasilhas, nós estamos enchendo nossas vidas, nós estamos passando para os nossos filhos, nós estamos demonstrando, né, o transbordar da unção que está sobre a nossa vida. Esse transbordar, ele honra nossos pais, nossas mães. Se desonra pai e mãe, está desobedecendo a palavra. Não se iluda. Não há como desobedecer, desonrar pai e mãe e dizer que está obedecendo a Deus. Não se iluda. Né? Olha, não vou dizer que eu estou cansado de ouvir, né? Mas eu e a pastora, a gente já ouviu várias vezes, ah, você é um pai, né? Você é uma mãe. Mas não sigo mais os seus conselhos, né? Não quero seguir os seus conselhos. É duro, né? E isso acontece com muitos pais,
né, pai e mãe de sangue, né? Onde os filhos falam isso para os pais, né? E não estou falando aqui de situações extremas, de abuso, de violência, não estou falando dessas coisas, né? Que os pais precisam também amar e respeitar, né? Mas estou falando dessas situações em que os filhos desprezam, né, os pais porque estão ficando mais velhos, né? Enquanto o pai e mãe podia dar dinheiro, né, dar comida, né, roupa lavada, tal. Ai, meu pai querido, ai, aí o pai ficou doente, pronto. O pai ficou doente. Aí é que você vai ver se os filhos se importam. Mãe ficou doente, aí você vai ver, né, de 10 filhos, quantos vão cuidar da mãe doente. Né? Aí são outras coisas. Quando os pais parece que não tem mais a oferecer, além da herança, né, porque tem um sendo pai que tem herança, né, para oferecer. Mas a importância o quê? De nós cumprirmos a palavra e enxergarmos essas coisas. Amém, irmãos? Né? Salmo 23, voltando para lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso. Deus preparou o lugar de descanso no 7º dia. E esse descanso está preparado para quem é propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva. Propriedade exclusiva de Deus. Amém? Não é propriedade compartilhada. Ora, né, eu sou propriedade, mas eu faço o que eu quero. Né? Leva-me junto às águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, andando pela luz como ele na luz está. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, a presença de Deus, a unção do Senhor está sobre nós, porque nós andamos na luz. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ou seja, o teu ensinamento e a tua repreensão. O cajado é a repreensão, né? Tudo aquilo que a palavra de Deus diz, a vontade de Deus diz, que não é exatamente aquilo que a gente quer, mas é aquilo que a gente precisa ouvir. É aquilo que vai curar a nossa vida, é aquilo que vai transformar. E é aquilo que também vai garantir a nossa proteção. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Né? Deus prepara uma mesa na presença dos adversários. Então, só quem percebe que está numa mesa preparada por Deus, e que você está cercado de adversários, cercado de dificuldades, cercado de adversidades, é quem está de olhos abertos, para quem está acordado. Né? Quem está dormindo não sabe que tem inimigos à volta. Então, ali quem está com uma mesa, e pode ter uma mesa de refeição simples, mas você está comendo. Quando você tem de olhos abertos, sabendo que tem um monte de inimigo, queria que você passasse fome, mas você está ali, está comendo e está comendo bem. Você dá glória a Deus porque é graças a Deus. Mas porque você está acordado. Se você estiver dormindo, você vai reclamar da mesa que está. É pouco. Eu queria o queijo lá especial. Eu queria a carne, mas eu queria uma outra carne, uma mais cara, não essa mais simples. Eu queria uma outra. Né? Assim como o povo reclamou de um banquete no deserto. Mas eles tinham pão, tinham carne. Mas reclamaram. Por quê? Porque não estavam de olhos abertos, percebendo
a dificuldade, os inimigos cercando, querendo atacar, e você reclamando que tem coisa para comer, irmão? O ser humano é assim, dormindo de olhos abertos, não notando a situação, né? Mas quem está na unção, quem está na presença do Senhor, ele vê que ele tem adversários, mas ele continua se alimentando. Deus continua sendo bom na sua vida e provedor. Né? Amém, irmãos? Né? Tenha os olhos abertos. Né? Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A gente percebe o quê? Que a unção do Senhor, ela vai se renovando. Né? Então você volta a sentir o primeiro amor. Cada vez que você se arrepende da palavra, cada vez que o Senhor vem com o seu cajado, você diz, você anda na luz como Ele na luz está. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Toda vez que você decide dobrar o seu joelho e obedecer à vontade de Deus, e invocar o nome do Senhor, porque invocar o nome do Senhor é obedecer a Deus, viu, irmãos? Você está em aflição, dificuldade, e invocar o nome do Senhor é obedecer a Deus. Na angústia, invoca o nome do Senhor. Ama o Senhor porque Ele ouve a minha oração. Amém? Então, buscar a Deus e orar ao Senhor, invocar o seu nome, é obedecer a Deus. E não se mover, se Deus não falou para se mover. Davi estava sendo perseguido, mas ele se moveu, ele ficou lá. Eu fui aqui, procurei a Deus e estou até sair. Depois daquela situação, ele precisou se retirar e fugir para outro lugar, porque aí Deus falou para ele, vai. E Saul vai ficar aqui paradinho. Ele vai ficar aqui paradinho. Ainda um dia e uma noite. Pode ir embora. E assim a gente pode repousar. E aí ele tem a tranquilidade de dizer, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém.